Aquela galera dos bonés, ela queria dizer o seguinte, gente, vamos começar a fazer coisas midiáticas pra evitar que o Nicolas e companhia façam. Então vamos botar um boné igual os trumpistas fazem, aí o PT responde com outro boné. Lembram disso? Qual é a estratégia? É ficar se antecipando e falar que eles estão fazendo a coisa. Eles são a direita que entrega, enquanto que os intergalácticos só falam. Então, este post aqui é de uma cara de pau. Esse post é de uma cara de pau. Uma cara de pau, né? O Eduardo Bolsonaro, pra mostrar, assim, tem 50 mil curtidas isso, né? Mais ou menos o mesmo perfil ali do público do pastorzinho de 500 mil curtidas. Né? Eduardo Bolsonaro. Felipe Neto anunciou a aposentadoria da política. Moraes devolve contas bloqueadas. Presidente da Câmara critica apenas do 8 de janeiro. Globo criticando Lula. Que loucura, alguém sabe o que está acontecendo? Aí tira uma foto ele com o Trump, dando a entender, veja que coisa ridícula, que foi ele o responsável por isso. Assim, é uma cara de pau. Ele simplesmente foi e tirou uma foto tipo, Trump, I love you, Trump, I'm fighting for the freedom in Brazil. Save Brasil, Trump. Save Brazil, Trump. E aí o Trump, yeah, I love you guys, you're so awesome, yeah. E aí ele tá falando que todas essas coisas, elas, na verdade, foram planejadas e tocadas por ele, cara. E aí ele usa esse tipo de post, que gera validação pra ele, pra fazer o quê? Pra viajar de novo pros Estados Unidos. Ele fica viajando e fica vendendo que ele tá tocando tudo. Não, na verdade, né, ele está destruindo o Xandão, que o Felipe Neto está, vamos dizer, saindo da política por causa da armação dele. Eu queria lembrar, assim, que o Felipe Neto já está anunciando que ia sair da política há certo tempo. Não, é de agora, ele já vinha pedindo uma pacificação, ele já tirou o pé do governo Lula já há certo tempo e tá saindo fora agora. Não, porque o negócio da USAID, o negócio do USAID, o quê? Você acha que foi o Eduardo Bolsonaro que convenceu o Elon Musk a fazer isso? Porque as coisas estão saindo do USAID, estão saindo do mundo inteiro, eles estão revelando gastos do mundo inteiro. Não é que é uma coisa que, entendeu? Não, o Musk vai por ali. Não, saiu coisa do Peru, do Brasil, saiu coisa da Europa, saiu coisa, especialmente dos Estados Unidos. Os americanos são focados na política deles. O Eduardo Bolsonaro dando a entender que isso foi ele, é patético. Onde tem interferência não dele, mas do acordo da própria família, que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, com a eleição da Câmara. Sim, as falas lá do presidente sobre o 8 de janeiro são uma mudança. São uma inflexão diferente sobre o que está acontecendo, que vão na linha de uma o quê? Pacificação, que é o que os bolsonaristas querem. Mas isso não tem a ver com o Eduardo, com o Trump. Ele tá querendo misturar os assuntos pra pintar que ele é um cara foda. E a galera cai. Globo criticando o Lula. Entendi, foi você, Eduardo Bolsonaro, que fez isso. Você que tá entendendo, Riso? É muito cara de pau. Isso é um malandro. Herói. É um malandro e... né, nessa competição que querem fazer com a outra turma, eles vão ficar mentindo. E assim, eles levam a maior parte do eleitorado de direita, e eu acho que vocês que estão nos assistindo, vocês têm que entender assim, tá? Vocês têm que respirar e falar, é o jogo, é o país que eu vivo, tá? Eu tenho que aceitar isso. Não adianta nada você falar, por que eu vou fazer? Tente pegar e vá lá na igreja do pastor, do mini pastor. Vá lá na igreja do mini pastor. Tente imaginar o que está acontecendo lá, certo? As pessoas vão falar, gente, esse moleque tá xingando. As pessoas vão bater em você. Elas vão expulsar você de lá ou vão fazer uma oração porque você tá com o diabo ali, o diabo tá se expressando através de você para negar os poderes místicos do mini pastor. É isso que vai acontecer. Vamos ser honestos, né? Tem certas coisas que você aceita e não enfrenta. E você, aí sim, para resolver o tema, aí você usa sua criatividade, sua inteligência para buscar uma solução. Que é o que nós queremos fazer. Não será, se nós não queremos ser picaretas, tá? Não será através da picaretagem que nós vamos ganhar. Porque assim, eu vejo a picaretagem e aí eu me torno picareta, não imagine que isso vai me dar força suficiente para resolver isso. Não é assim que funciona ao longo da história. As alterações profundas que vêm num regime, elas nunca vêm através das pessoas que só fingem. Aí você vai falar, como não, Renan? Veja só... O quê? O Centrão, na história do Brasil? Você vai pegar assim, a ditadura militar teve participação do Centrão. Reparem nisso, né? A ditadura militar foi uma aliança entre Centrão e militares. Bolsonaro, né? Juntando os pontos da live, né? Tô juntando o começo da live. Essa é um vagabundo. Eu vou juntando esses pontos aí pra vocês falarem, nossa, tá tudo conectado. Pois é. E a redemocratização, mesmo jeito. O Centrão também. Tava lá o Sarney redemocratizando o Brasil. Sarney, que era da Arena, redemocratizando o Brasil, junto com o MDB e todo mundo lá, né, saqueando e loteando o país.
Mesma coisa. Mesma coisa. Mas o que aconteceu fundamentalmente no Brasil? O Brasil não se alterou, muda um pouco o regime, muda a correlação de forças, mas o Brasil continuou patrimonialista, ele continuou desigual, ele continuou oligárquico, ele continuou pobre, continuou tudo. O Brasil não se alterou fundamentalmente. O Brasil continua uma merda. Quando você tem alterações fundamentais, você tem pessoas propondo as alterações fundamentais e falando, é pra ir por aqui, é aqui o caminho. E você começa a discutir, e aí você começa a convencer a elite, e aí essa elite começa a produzir consensos, e aí fruto dessa elite vão surgir lideranças que, inspiradas por aquilo, vão aí sim conversar com a massa, aí vão chegar à massa. Então é uma coisa top-down. Então qual a parte do processo que a gente tá? A gente tá começando a fazer o topo. E enquanto tem pessoas que conversam com a base. Porque não é que você vai parar uma parte, vai fazer. Não, você tem que meio que fazer todas as partes ao mesmo tempo e você vai encaixando elas. Você vai conectando topo e base. Entendeu? É um processo que ele é dinâmico, ele parte de todos os campos. Mas não é fácil, porque novamente eu coloco. Você olha aquilo, você diz o quê? Você olha aquilo, você diz o quê? Um cara mandou, e o Ciro? O Ciro pra mim é um cara equivocado, é um cara que ele tem uma linguagem corajosa, mas ele não é corajoso. Porque toda vez que ele é instado a enfrentar as esquerdas ali, algumas vezes ele até sustenta o fogo, outras ele não sustenta não. Outras não sustenta. E chega um identitário lá, ele já todo, né, começa a se circuitear com o identitário. Não vejo a gente parecido com o Ciro. É igual o Enéas, vocês também assim estão sempre loucos pra alguém com um discurso que soe forte ali e tal. Cara, o caminho não é nenhum nem outro. Não é nenhum nem outro. Inclusive, o Ciro fica conversando com esse trabalhismo. Já foi o trabalhismo, sabe? E não deu certo o trabalhismo no Brasil. Sabe? Tchau essa história. Não é sobre isso. O Luiz Fernando Costa disse, o F é que essa elite é igual aos caras, Renan. Eu não sei qual elite você tá falando. O Raidex falou um abraço de Brejão, Pernambuco, Renan. Caramba, você é de Brejão. Eu já estive aí em Brejão em 2018, caso você não saiba. Tá? Vamos prosseguir aí na live, que estamos com quantos minutos? Estamos quase 1 hora de live. Tô triste, tá? A live tá bem flopada, tá com o quê? 5.700 pessoas. Like na live pra gente tentar bater 6 mil. Então, o que tá o título? Tarcísio, presidente de 2026. Eu acho que tem que botar assim, Renan Santos vai falecer. Muda o título. Renan Santos vai falecer. Renan Santos e MBL vão de F, ou vão falecer. Eu quero falar daquele acordo, porque eu quero falar também de uma coisa. Quer uma notícia boa só antes da gente mudar de pauta? Eu quero anunciar pra vocês que estará, não sei se já está disponível, mas estará disponível pra vocês logo mais o nosso curso de história do Valete Plus. Tá? Já te passaram as coisas? Me passaram um link. Tem um link aí? Deixa eu ver. Lembra que a gente tinha prometido um curso de História da Humanidade com o Rig? Lá no Valete Plus? Então, tá. A gente vai disponibilizar hoje, logo depois dessa live, uma primeira live contando a história, um pedaço da história do início da expansão romana. Eu e o Rig tratando desse assunto. E depois dessa live, esse vídeo, que é um vídeo longo, tá? Mais um outro vídeo que eu já gravei, estarão disponíveis como série pra vocês junto do curso. Aí eles vão estar dentro do aplicativo do Valete Plus. E a gente está disponibilizando pra vocês um curso de História da Humanidade com o Rig. Então vocês vão estudar, assim, do caçador-coletor até a contemporaneidade. E o professor Rig, que é um gênio, é um dos melhores textos da Valete, é uma pessoa brilhante, ele estará conosco lá. Tá? Ele será seu guia nessa jornada histórica. Curso fundamental. Eu falo pra vocês, cara. Eu já falei, Renan, adoramos suas análises. Você gosta da minha análise? Cara, eu não estudo nada do noticiário. Eu não compro nenhum relatório de ninguém. Eu não, você viu qual tal consultor de política? Eu não vejo bosta nenhuma. Eu não ligo a televisão. Eu juro pra vocês. Tem até um podcast que eu falo, ler notícias te deixa burro. Tá lá no Valete Plus também. Eu juro pra vocês, eu não leio o noticiário. Eu às vezes vejo um headline aqui, ali, vejo umas coisas no Twitter e converso com meus amigos. É isso. É isso. O resto, Renan, o que você estuda? História. Só. Então eu acho assim, entendam de história. Conheçam a história, tracem paralelos e usem a história pra entender hoje. Vocês vão ficar assustados como a história te ajuda muito mais do que o noticiário, tá? E nós vamos passar, a história da humanidade. Você vai passar por tudo. Sumérios, você vai passar a Idade do Bronze, vai passar os gregos, tudo
tudo. E com um guia que é uma pessoa que fala de história de maneira apaixonada, que é o Rig. Ele fala de história de maneira... Porque assim, as pessoas contam história, em geral, a galera que estuda história e vira professor na escola, é um sujeito que odeia a história, ele odeia o objeto dele, né? Ele gosta de estudar a história daquela maneira meio mecânica do marxismo, através de sistemas de produção e não sei o quê, e relações de poder entre a classe, aquilo. Vai tomar no cu, isso é uma pessoa que odeia o objeto do estudo dele, ele odeia as civilizações do passado, ele vai achar, sei lá, os gregos machistas. Essa galera odeia. Então, ainda mais quando falar de história do Brasil, eles odeiam a história do Brasil. Então, toda a história do Brasil ela é uma crítica, né, nojenta a história do Brasil. Esses bandeirantes, não, os portugueses chegaram ali. Não, acompanha a história com quem é apaixonado pela história, por quem tem interesse verdadeiro e genuíno na matéria. Então, quando você vê o Rig falando de história antiga, você está vendo alguém que é apaixonado por... Esse vídeo Inimigos de Roma, eu vou falar pra vocês, tá? Quando eu gravei, eu terminei com o Rig, eu falei, cara, é uma daquelas coisas assim, eu gastei... Eu não sei se esse aí... se eles dividiram a primeira gravação em alguns episódios, esse aí é um vídeo de pelo menos 1h30, que eu gravei só no primeiro episódio 1h e pouco com o Rig. É coisa de louco, uma coisa que você sai e fala, puta que pariu. Então uma dica, cara, pra todo mundo que tá assistindo a live, história. Qual é a minha única... lógico, leia filosofia, leia. Mas, se quiser ter um enfoque, história. Até porque você é capaz de encaixar as ideias políticas dos pensadores filósofos dentro do seu aspecto histórico. E aí você vai amarrando, aí sua mente, cara, começa a conectar os pontos, enxerga, uma coisa que aí eu vou abraçar um pouquinho os marxistas, processos econômicos também, condições materiais, você enxerga aquilo, você enxerga o poder do gênio humano, né? Porque também tem uma coisa, parece que os processos históricos, eles são fortes o suficiente a ponto de negar a genialidade, a capacidade, a coragem de homens, de indivíduos. E sim, como o que era o mundo com Alexandre, antes de Alexandre, depois de Alexandre, foi a imaginação e a capacidade, a coragem, a inteligência, a ousadia, a irresponsabilidade do Alexandre que fez o Alexandre mudar todo aquele mundo. Porque os processos históricos nada diziam que um macedônio iria tomar o mundo conhecido, né? Então, estudem história. Assim que eu falo pra vocês, menos noticiário e mais história. Na verdade, você não precisa ler nada do noticiário. Eu tô sendo bem honesto. Acompanha, algumas vezes acompanha assim, alguns títulos de algumas matérias. Tô falando sério. Converse com as pessoas certas, esteja inteirado no Twitter e tal, tá? Porque ficar... vou assistir 1 hora de Globo News. Você vai se desinformar e perder seu tempo. Tô falando sério. O Rafael Cruz falou, acho que deve ter achado melhor que o livro Sapiens. Sapiens é uma bosta. Eu recomendo um livro que vai na linha do Sapiens, que é o autor progressista, que assim, o Engel, ele tá falando merda no Twitter, atrás de merda, não para de falar merda no Twitter. Patético, mas bom livro, que é o Despertar de Tudo. Sugiro que leia o Despertar de Tudo, em vez de Sapiens, tá?